Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre um prazer muito grande e renovado encontrar cada um de vocês, aqueles que nos assistem diretamente, ou aqueles mesmos que nos assistem através do YouTube, né? Pela gravação do programa, do nosso estudo. É um prazer imenso encontrar vocês para continuar nosso estudo dessa maravilhosa obra, Os Missionários da Luz. Lembrando que essa obra faz parte da extraordinária coleção A Vida no Mundo Espiritual, da Lavra Mediúnica do nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 8 desta obra, denominado No Plano dos Sonhos. Só lembrando rapidamente, porque esse capítulo de hoje é bastante longo, no capítulo 7º, denominado Socorro Espiritual, André Luiz estava na companhia de Alexandre, que é o instrutor de André Luiz nesta obra, recebe um pedido, através de uma senhorinha, um espírito, de socorro em favor de seu filho, denominado Antônio, porque Antônio estava prestes a desencarnar. E a mãezinha dele, aflita, pede então a intercessão de Alexandre, porque, segundo a mãezinha, Antônio precisaria de mais uns 2 meses encarnados aqui na Terra, porque ele vivia no seio de sua família uns problemas bastante sérios, que ela não explica quais eram, mas que se Antônio resolvesse esses problemas com a ajuda dela, com a intuição dela, Antônio desencarnaria muito mais tranquilo e também a sua família seria beneficiária com isso. Então ela pede uma espécie de moratória para Antônio, que está moribundo, está prestes a desencarnar. Muito bem. De pronto, como a Ana Alexandre já conhecia a senhorinha e também Antônio, se apressou e chegaram de pronto à casa de Antônio, que estava dormindo, mas estava prestes a ter um derrame cerebral gravíssimo, tinha um imenso trombo que estava prestes a romper a qualquer hora e ele desencarnaria. O caso era muito, muito, muito grave. De pronto, Alexandre começa, com a ajuda de André Luiz, os primeiros trabalhos de assistência, e como o caso era muito grave, Alexandre pede a ajuda de uma equipe especializada espiritual. Em segundos, chega uma equipe de 8 entidades, comandada pelo irmão Francisco, que começa todo o trabalho de oração, de assistência, e Alexandre, compreendendo a gravidade do fato, pede ao irmão Francisco, que é uma equipe especializada nesse tipo de tratamento, que precisaria ter ali a presença de um espírito encarnado em desdobramento, porque Antônio precisaria urgentemente de uma doação, de uma espécie de uma transfusão de fluidos. Olha que coisa interessante. De imediato, o irmão Francisco deixa a equipe ajudando Alexandre e vai buscar esse irmão. Como era noite, de imediato, logo em seguida, ele chega na companhia de um espírito encarnado em desdobramento, portanto, de nome Afonso, e começa de imediato a transfusão desses fluidos, e então conseguem salvar a vida de Antônio. 2 conclusões que a gente tira dessa história muito interessante. Primeiro, a misericórdia extraordinária de Deus, nosso Pai, a cada um de nós. Nós somos assistidos o tempo todo, nem temos compreensão disso. Primeiro ponto. Segundo, da absoluta necessidade, diz André Luiz, de dormirmos em paz, tranquilo, da preparação para o sono. Ele diz que um dos momentos mais importantes do nosso processo evolutivo é o momento do sono, né? É o momento em que acontece a emancipação da alma, e se a gente conseguir se preparar para dormir, dormimos em paz, através das preces, através das meditações, nós temos grandes possibilidades em não só participar de cursos, de aprendizados, que enriquecerá muito nossos espíritos, mas também do trabalho, da possibilidade da prestação de serviço ao próximo, como Afonso fez em benefício de Antônio. Maravilhoso. Então, de pronto, já vamos começar, então, no capítulo 8º. É um capítulo longo, eu não vou, infelizmente, ler como eu gosto de fazer, cada palavra por palavra, porque vai ser uma leitura dinâmica, então a gente não consegue concluir. E esse capítulo 8º se chama-se No Plano dos Sonhos. É importante também dizer como é uma tarefa imensa dos espíritos à noite. Naquela noite que Alexandre estava, André Luiz estava na companhia de Alexandre, o trabalho tinha sido bastante exaustivo. Já tinham feito um trabalho importantíssimo com aqueles 18 médios no curso de desenvolvimento mediúnico que nós acompanhamos, né? Com psicografia, etc. Depois dali, Alexandre tinha acompanhado André Luiz acompanhou Alexandre na companhia daqueles médicos que estavam saindo da casa espírita para mostrar o processo do vampirismo, como acontece esse processo grave do vampirismo. Ele acompanhou um dos rapazes
um dos médios até a casa dele, que ele era atormentado na cara da sexualidade, e 2 instituições que o vampirizavam foram até a casa, e porque André Luiz Alexandre queria mostrar a André Luiz que o maior remédio contra o vampirismo é exatamente ter o amor e a prece. E acompanhou todo o trabalho da esposa do rapaz no tratamento dele, que a prece grandiosa e cheia de fé dela conseguia matar as larvas psíquicas. Extraordinário. E depois, quando eles estavam saindo, vê então a mãezinha de Antônio que pede socorro a ele. Veja, naquela noite, quantas tarefas foram realizadas? Mas restava uma naquela noite, porque André Luiz fora convidado por Alexandre para participar de uma palestra que ele ia realizar, de um curso que ele realizava, de um curso com cerca de 300 inscritos. E esse curso era com espíritos estudiosos das religiões, não era só espíritas, mas espíritos que tinham a ideia, né, que tinham a compreensão, não é, de espiritualidade, espíritos espiritualistas, digamos assim. O que significa isso? Espírito que tem uma perfeita compreensão de que a matéria é uma coisa e o espírito é outra. Como os católicos também pensam assim. Eles não acreditam na reencarnação, mas têm essa compreensão. Então, era o espírito de várias religiões, estudiosos das religiões, portanto. E qual era a finalidade desses espíritos? Dar esclarecimentos gerais sobre a vida, com o propósito de preparar esses espíritos para suas jornadas evolutivas e também assistir, preparar a assistência dos filhos de Deus no âmbito das suas religiões. Olha que preocupação interessantíssima. Um propósito de ajudar aquelas criaturas, porque Deus ajuda os seus filhos sempre, mas também de que esses irmãos assistidos tenham capacidade de ajudar também a muitas pessoas. Esse era o objetivo maior, não é? Entretanto, o irmão Francisco, que tinha prestado assistência com a equipe, pede, então, a permissão a Alexandre para também trazer os seus colaboradores. Você lembra que a equipe de irmão Francisco tem um trabalho especializado com os moribundos, as pessoas estão prestes a desencarnar, um trabalho profundamente especializado, e ele tem um grupo de colaboradores encarnados, como era o caso de Afonso, que de pronto Alexandre aqueceu perfeitamente que podia os trazer. Veja que interessante. Então, naquela noite ainda precisaria aconteceria essa tarefa naquela noite, né? E André Luiz ficou muito entusiasmado com essas questões todas. Eles se locomoveram então ao local onde aconteceria a reunião, né? E aí, então, ao chegar ao local, um local bastante harmonioso e bacana, disse então a André Luiz: no nosso núcleo de estudantes terrestres, esses que de dobramento, né, já possui uma certa expressão numérica, então uma quantidade bastante grande de inscritos, disse Alexandre André Luiz. Entretanto, ainda falta a eles, esses espíritos, não precisam ser estudiosos, várias religiões, qualidades essenciais para o funcionamento de pleno proveito. Ou seja, eles já têm uma base, mas falta o compromisso, a disciplina e etc. Mas nós estamos aqui lutando nesse sentido, né? E é imprescindível que esses companheiros sejam dotados de conhecimentos mais construtivos, que precisam refinar, digamos assim, a expressão minha, a sintonia deles com os bons espíritos, de sorte que pudessem receber ajuda e se renovar e se transformar, e que pudessem assumir compromissos cada vez maiores no campo de atuação deles em suas religiões. Olha que interessante essas informações, né? Muito bem. Eles, olha, esse é o objetivo desse curso que nós passamos essas pessoas. Diz ele mais, atendendo às instruções dessa ordem, o objetivo era esse, estabeleci um grupo, diz Alexandre, de um curso de esclarecimento metódico, do método de atendimento, de assistência, enfim, né? Para melhorar essa situação. Que situação? Dos conhecimentos mais construtivos, das qualidades essenciais, é isso que está dizendo. Olha só. Mas nem todos, diz Alexandre, nem todos desses inscritos, né, sabem valer-se das horas do sono, têm a verdadeira compreensão de que deveremos nos preparar para o sono. Por quê? Porque se eu não me preparo de forma adequada, não estarei em condições de ir em desdobramento até o local do sonho. Ou mais, mesmo no trabalho de assistência, se eu vou dormir em desarmonia, em desequilíbrio, eu não tenho condições de ser utilizado pela espiritualidade amiga para assistir ninguém, porque estou em desequilíbrio. Ao contrário, serei atraído para locais infelizes, onde, na verdade, tenho sintonia com meus pensamentos. Olha que coisa impressionante, né? Nem todo trabalho das horas do sono para o incentivo de semelhantes aquisições. Que aquisições? Aquisições desses conhecimentos que Alexandre iria colocar naquele curso, né? Isso, olha, entretanto, diz Alexandre, eu estou aqui, em nome de Deus, para proporcionar a eles esses cursos. O curso está sendo dado. Se eles até então não têm a disciplina para
e a preparação para vir até aqui, infelizmente, eles é preciso se renovar. Mas o curso está sendo dado com maior boa vontade, com maior amor para eles, né? Aí eles, olha, nós temos 300, mas olha, mas desses 300 encarnados estudiosos das religiões, infelizmente a frequência dos cursos é cerca de 10%. Na faixa de 32 desses 300 aqui são mais assíduos na frequência. Olha que impressionante, né? Só 10% dos 300 que foi facultado essas possibilidades, só esses, cerca de 32, e tem mais, segundo ele. Desses 32, vez por outra, ainda faltam alguns. Ainda há uma quebra de compromisso assumido diretamente. Por quê? Porque não se preparam adequadamente. Às vezes vão dormir de forma perturbada, com seduções, com sentimentos desarmoniosos, e não conseguem vir. Ficam lá presos aos sentimentos ou são desviados para locais outros que não sejam aqui o curso. Impressionante, né? Bom, diz ele, em compensação, diz ele, de quando em vez, aparecem outras criaturas, como os companheiros de trabalho de Francisco, que foram agora convidados, do irmão Francisco, que aparecem, quer dizer, além desses que estão matriculados, de vez em quando aparece que são trazidos por amigos espirituais, como é o caso do irmão Francisco, que pediu autorização para levar seus colaboradores para o curso, diz ele, né? Aí então André Luiz, muito curioso, como sempre o é, escuta, Alexandre, mas desses que vêm aqui participar do curso, eles têm depois uma recordação integral do que ouviram, dos conteúdos que foram aqui prestados, dos serviços partilhados? A pergunta é essa. E Alexandre está, amigo, quem me dera que assim fosse. Não tem, infelizmente. Olha, diz a Alexandre, mais tarde, André, você vai ver, a experiência mostrará a você que é reduzida essa capacidade de percepção, de recordação depois desses conhecimentos postos, diz ele. O homem eterno, entendendo o homem eterno como espírito, ou seja, o desencarnado, o espírito desencarnado, guarda a lembrança completa dos conteúdos que recebe no local, num curso como esse, né? E conserva consigo todos os ensinamentos, e intensifica esses conhecimentos e valoriza esses conhecimentos de acordo com o estado evolutivo que ele é próprio. Está dizendo, os desencarnados que vêm aqui têm a compreensão de tudo. Entretanto, a aplicação desses conhecimentos será dada mais ou menos conforme o estado evolutivo deles. Mas os encarnados, que ele chama de homem físico, não pode ir tão longe, dizendo, o cérebro de carne dos encarnados é um aparelho de potencial reduzido, ou seja, a carne dificulta muito a lembrança dos conteúdos que são postos, está dizendo, né? Mas, segundo ele, é o seguinte, depende da iluminação mesmo dos encarnados, se ele for um espírito mais iluminado, ele terá a possibilidade de fixar mais ou menos essas bênçãos divinas. E eu me lembrei muito da leitura que fiz de um livro extraordinário chamado Francisco de Assis, que conta a história do Santo de Assis, psicografado por João Nunes Maia através do Espírito Miramês, que ele diz lá que Francisco de Assis, quando estava reencarnado, ainda na gestação da mãezinha dele, na barriga da mãe, ele estava trabalhando, ou seja, é um espírito com uma grandeza espiritual tão extraordinária que mesmo ele encarnado, ainda feto, o espírito estava trabalhando. Quer dizer, depende muito do estágio evolutivo de cada um, dos mesmos encarnados, para assimilar mais ou assimilar menos essas informações, diz ele. Depende muito disso, né? Entretanto, diz Alexandre, todos que venham participar do curso aqui, todos eles serão beneficiários, uns mais, outros menos, dependendo, sendo de boa vontade, e aqueles que vão até lá são de boa vontade, que são selecionados entre estudiosos, né? Todos eles receberão benefício, ou seja, eles não terão, quando acordarão, não terão a compreensão da origem das informações que acordarão com elas na cabeça, mas acordarão com alegria diferente, com uma compreensão nova, com um entendimento diferente, que não vão assimilar as minúcias, nem saber a origem, mas acordarão sem dúvida nenhuma, refeitos, renovados, transformados, né? Aí diz, olha, as aulas que você vai assistir daqui a pouco, Alexandre para André Luiz, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas, ou seja, todos os ensinamentos postos aqui têm o condão de trazer aos participantes muitas utilidades para a vida de cada um deles, para a aplicação na vida. Como espíritos encarnados, eles precisam de ter muitas utilidades para dar aplicabilidade aos conhecimentos que já têm e informações outras que vão engrandecer suas vidas e também possibilitar repassar esses conhecimentos e assistência ao próximo, diz ele. Aí, em despertando e acordando ele, dizendo, Alexandre dizendo, e acordando eles, alguns terão uma experiência muito interessante de alívio das dores que vinham sentindo, e etc., com os conhecimentos recebidos. Ou terão de repouso
e outros de esperança. Não vão identificar a origem, mas acordarão renovados, né? Com valores novos, educativos para os espíritos, impulsionando-os para seguir o seu processo evolutivo. Né? Diz ele, é certo, porém, que não lembrarão dos pormenores, dos detalhes, não lembrarão, né? Mas guardarão a essência do que foi trazido, eles guardarão no espírito, mesmo sem saber de onde vem. Não terão, né? Volto a dizer, os pormenores, os detalhes. E ficarão mais revigorados eles, né? Retomarão a luta do dia a dia com muito mais alegria, com mais força física e etc., espiritual, e com um desejo muito grande de beneficiar o próximo. Ou seja, esse cabedal de informações práticas para a vida estimularão eles a prática do bem, a caridade, a fraternidade, o amor, etc., etc., certo? Com isso, para combater as próprias imperfeições. Ou seja, é um instrumental esse curso de renovação grandioso dentro do processo de reforma que cada um de nós precisamos passar. Né? Vê quanta informação importante. Diz, olha, os pensamentos deles se tornarão mais claros depois dessas aulas. Os sentimentos serão mais elevados, baseados nesses valores, da essência do que foi colocado. As preces que eles realizarão serão muito mais proveitosas, respeitosas, profundas, há uma conectividade maior com Deus e produtiva, né? Enriquecendo-lhes as observações no trabalho de cada dia. Então, está dizendo, olha, o efeito é profundamente transformador daqueles que participam desses cursos. Por isso que ele está aqui em nome de Deus, para proporcionar a eles essas possibilidades. Se eles não têm a disciplina, infelizmente, antes de dormir, e têm a possibilidade de vir até aqui em desdobramento, infelizmente, mas nós estamos proporcionando-lhes. Nos cabe fazer isso, né? Não devemos obrigar, mas nos cabe fazer isso. Então, André Luiz disse, se lastimando, é lastimável, é lamentável que, infelizmente, os 300 não possam vir. Imagine, Alexandre, como seria extraordinário se todos pudessem participar dessa experiência grandiosa, né? Porque todos eles receberiam esses momentos, essas finalidades santificantes de renovação de autoiluminação. E Alexandre concordou. Claro, sem dúvida. Aí disse, olha, mas não podemos violentar ninguém, ou seja, Deus deseja a felicidade de seus filhos, meus amigos, e é fato. Mas Deus não nos pode obrigar, nenhum de nós, a tomar determinadas atitudes. Nos dá as possibilidades. Nos dá nossos amigos da guarda, os anjos da guarda, os anjos da guarda, como diz a doutrina católica, os amigos espirituais são nossos tutores. Sim, nos proporcionam várias possibilidades. Como nós, pais encarnados, procuramos fazer o melhor para os nossos filhos. Mas não podemos, em princípio, obrigar ninguém, porque todos nós temos nosso livre-arbítrio, né? Deus também não pode violentar ninguém. Ele disse, olha, nós estamos, em nome de Deus, proporcionando esses cursos, mas ninguém pode violentar. Disse, olha, aí elas são coisas extraordinárias. Olha, toda elevação, André Luiz, representa subida, ou seja, ascensão, não é? Mas toda subida pede esforço para poder ascender. Ou seja, ninguém consegue evoluir sem esforço. O processo de reforma íntima é doloroso, mas é preciso fazer esforço. Há que você vencer as imperfeições. É um processo interior de ajuda. Então, aquela máxima de Jesus, ajuda que o céu te ajudará, é isso. Nós estamos proporcionando essas possibilidades. Mas cada um ficou ao albedrio de cada um se esforçar para atingir os degraus mais elevados. É preciso se renovar, como na vida. Ninguém chega à universidade com esforço, passando primeiro, segundo grau, os mestrados e doutorados são esforços. O espiritual também é assim. Essa é a grande verdade. Para ascender as elevações espirituais, há necessidade de grandes esforços, diz Alexandre. Né? Mas, olha, se os nossos amigos não se aproveitam da força, que força, gente? Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Jesus nos dizia isso. Nós somos, o Pai nosso que está, Jesus nos dizia isso, nós somos filhos de Deus. Então, a gene divina está em nossos espíritos. Alguém tem dúvida disso? Nós somos filhos de Deus. A genética, ou seja, quer dizer, a centelha de Deus está em nossos espíritos. Essa é a verdade, está nos dizendo, né? E que lhes é peculiar. Se menosprezam, quer dizer, essa força que vem do Pai, que nós somos filhos do Senhor do universo, se nós menosprezamos o direito divino, que direito? Essa herança de sermos filhos do Criador do universo. Se a gente esquece isso, deixa de lado, né? E, por exemplo, até detestamos esses grandes deveres que o Pai nos confiou. Que deveres, gente? Olha, as possibilidades são inúmeras. Vós sois Deus, como diz Jesus. Né? Entretanto, Jesus dizia, faz brilhar a sua luz. Se nós abrimos mão de dar luminescência, essa pequena centelha que tem nos nossos corações, através do trabalho, porque, gente, tudo que Deus cria evolui. Alguém tem dúvida disso? É uma lei universal. As árvores evoluem, a fauna, a flora evolui, os seres humanos também. Agora, se a gente fica no comodismo, aí, meu amigo, ele está dizendo isso, né? Como é que podemos fazer? Então, Alexandre está dizendo o seguinte, olha, Deus dá todas as possibilidades, porque dizia que
Deus faz chover, diz o Espírito de verdade, entre os bons e os maus, os justos e os injustos, é isso. Deus nos dá todas as possibilidades, mas não pode nos obrigar. Como nós, encarnados também, né? Nós amamos nossos filhos, tudo, nossos pais, etc., tudo por eles. Mas não podemos nos obrigar a eles. Cada um tem suas missões, não é assim? Não podemos. Eu não posso cumprir a missão que é de meu filho, por mais que eu ame, ou minha filha. Porque nós temos o livre-arbítrio, cada um é responsável pelas suas ações. Cabe a nós, pais, orientarmos. Como Deus também está dando todas as possibilidades, porque não está nos dizendo a mesma coisa. Então, eles chegaram nesse local bonito, onde aconteceria esse curso da noite, né? Aí Alexandre, está quase na hora do trabalho, vamos começar o trabalho, né? Aí ele disse, aí Alexandre, André Luiz, escuta, mas o trabalho vai ser realizado lá naquele local onde nós realizamos o trabalho do desenvolvimento mediúnico? Não, não. Lá é outra natureza de trabalho. Lá naquele trabalho, onde foi feito o trabalho de natureza mediúnica, é um trabalho voltado para os desencarnados. Lembra? O médium, que é? Ele é um mensageiro entre os dois planos. O objetivo do médium é exatamente socorrer, em princípio, os desencarnados. Aqui não. Nós vamos passar valores para a vida dos encarnados. É uma outra filosofia de trabalho, diz ele. É outra ideia. Então, encontrar um local que tenha toda uma psicosfera positiva para que esses conhecimentos venham a ser postos, diz ele, colocando, né? Nós vamos trabalhar, diz ele, com a entidade liberta do corpo material, né? Lá, mas aqui não, é encarnados. Há que ter as condições especialíssimas, que eles vêm para cá em condições especialíssimas, ou seja, eles vêm em desdobramento espiritual do sono, né? Diz ele. E precisa aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente na luta na Terra. Então, há que ter um local especial para esse acolhimento. Acolhimento. Esse processo de desenvolvimento de cada um de nós é um processo de acolhimento espiritual importante para os encarnados. Tem que ser especial, no que diz respeito a isso, diz ele. Né? Muito bem. Aí, quando eles chegaram, quando entraram no local, André Luiz ficou impressionado com uma das entidades que estava lá, desencarnado, inclusive para participar também do curso. Né? Aí André Luiz Alexandre diz aqui, ó, temos aqui uma nobre instituição espírita, ou seja, o curso acontecerá no local, uma casa que foi transformada numa instituição espírita, diz ele, ó, nobrecíssima, essa instituição espírita, que era uma casa espírita, né? A serviço dos necessitados, dos tristes sofredores. É uma casa com um grande histórico de assistência, de acolhimento, muito grande, né? Olha, o Sagrado Espírito da família evangélica permanece vivo. O que significa família evangélica, gente? Lembremos que quando Jesus selecionou seus apóstolos, foi nesse ambiente familiar. Então, ali também vive esse espírito, né? Nessa casa cristã, onde o espírito ergueu. E, segundo ele, aquela instituição foi criada por uma venerável missionária do Cristo. Foi criada. Por isso ela tem toda uma simbologia, uma energia diferente, né? Então, nossos trabalhos se desenvolveram aqui com mais eficiência, por existir uma psicosfera positiva, diz Alexandre, né? E a Adelaide ficou muito interessante, ficou impressionada. Eu nunca imaginei que haveria necessidade para o trabalho com os encarnados em desdobramento e ambiente doméstico, para instruções aos companheiros encarnados. E Alexandre dá uma aula a ele sobre esse aspecto. Meu amigo, se você esquece que os grandes ensinamentos de Jesus começaram no ambiente de casa, diz ele, foram ambiente familiar, diz ele. Todos os grandes trabalhos iniciáticos de Jesus, de formação, etc., dos seus apóstolos, aconteceram nesses ambientes. Né? Olha, a primeira instituição visível do cristianismo foi no lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum, não foi assim? Jesus não foi selecionar seus apóstolos, começou por Simão, por Pedro, né? E Jesus passou toda essa fase inicial lá na casa de Pedro. Jesus passou a viver na casa de Pedro. Selecionou Pedro e depois a seleção de todos os demais apóstolos, todas as instruções eram passadas na casa de Pedro, à noite, nas conversações. Ou seja, a própria formação dos apóstolos de Jesus aconteceu no ambiente familiar, porque cria uma atmosfera de acolhimento muito importante. Ele está explicando por quê que a formação dos encarnados no plano espiritual também se dá nesse ambiente. Aí ele continua dizendo assim, uma das primeiras manifestações de Jesus diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego no lar. Ele está se referindo, na verdade, às bodas de Caná, que foi a primeira aparição de Jesus na qualidade de Messias, né? De enviado de Deus. Ele se apresentou para o público como sendo esse enviado que o povo todo esperava por esse Messias, por esse ser especial. A primeira aparição pública de Jesus foi nas bodas de Caná, num casamento,
onde faltou o vinho, Jesus transformou água em vinho, etc, etc. Para mostrar que todos esses momentos especiais da próprio começo do trabalho de Jesus, funcionamento familiar. Diz mais ele, muitas vezes visitou Jesus às casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações, porque Jesus tinha uma compreensão de que são os doentes que precisam de médico. E esses casos, esses pecadores confessos, eram doentes da alma. E Jesus dizia que ele veio para essas pessoas, para acender as luzes da boa nova no coração dessas pessoas. Eu lembrei do caso de Zaqueu. Todos vocês devem lembrar muito bem de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. O que eram os publicanos? Eram os coletores de impostos de Roma. Ora, se ninguém gosta de pagar imposto agora, imagina na época que se pagava imposto a Roma, que espoliava aquele povo. E Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos, quando ele era odiado pelo povo, e era um homem milionário. Zaqueu era uma criatura pequenininha, né? E ele estava no momento em que o seu coração estava pronto para plantio da semente da Boa Nova de Jesus. Ele tinha muita vontade de conhecer Jesus. E Jesus estava lá em Jerusalém, passando, etc. E aquela multidão acompanhava Jesus. E Zaqueu, quando era pequenininho, subiu num pé de sicômoro, que era uma árvore grande, porque ele queria ver Jesus. E quando Jesus passa, que vê Zaqueu em cima, Jesus diz, Zaqueu, desça, hoje você precisará nos receber em sua casa. E os fariseus censuraram imediatamente. Mas como o mestre de vocês vai comer, vai entrar, vai ser na casa do homem de má vida? Que era assim a ideia que se tinha deles. E então Zaqueu ficou tão feliz que Jesus disse que precisaria se albergar na casa de Zaqueu, que disse numa roupa de generosidade, mestre, tudo que eu tenho, ele era um muito milionário, darei a metade do que tem aos pobres. E se prejudiquei alguém, indenizarei eles em quádruplo. Jesus, imediatamente, compreendendo que era a generosidade pura de Zaqueu, que a semente estava brotando no coração de Zaqueu, disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou em sua casa. Olha que interessante, né? Só para mostrar essa parte que é muito interessante. Continua Alexandre. A última reunião com os discípulos de Jesus verificou-se também no cenáculo doméstico. A Santa Ceia também aconteceu no ambiente doméstico. Ele está mostrando essas questões todas para entender da importância do acolhimento no ambiente familiar. Todo o trabalho de Jesus foi nesse sentido. Quando ele dizendo o primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi a morada simples de Pedro, então transformada em baluarte inexpugnável da fé. Ou seja, quer dizer que todos os trabalhos iniciados das pessoas que procuravam Jesus, de cura, etc., era feito na casa de Simão Pedro. Então, mostrar como esse ambiente é importante. Quem quiser mais informações sobre esse assunto, tem a extraordinária obra chamada Boa Nova, psicografada por Chico Humberto de Campos, que tem essas informações todas que vale demais ser estudado e analisado. E disse mais ele, inegavelmente, todo o templo, diz Alexandre, todo o templo, toda a casa, que dignamente superentendido, que se volte para o bem, né? Funciona qual farol no meio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Está dizendo-nos, Alexandre, que toda casa, cada uma de nós, que o trabalho do bem seja posto, que haja o trabalho da prece, que haja o trabalho voltado para o bem. Lembra nos mensageiros que a André Luiz coloca, que as casas que têm, por exemplo, o hábito de fazer o evangelho lá se transformam como uma fortaleza contra o mal? Alexandre está dizendo que não é a mesma coisa, em outras palavras. Todo templo de pedra, ou seja, uma casa dignamente superentendido, se transforma num farol no seio das sombras, diz ele. Caminhos retos, né? Mas não podemos esquecer, diz ele, que o movimento de vida vital das ideias baseia-se na igreja viva do Espírito. O que é que ele quer dizer no coração do povo de Deus? Está dizendo o seguinte, que esse sentimento tem que estar albergado no coração. É que está nos dizendo isso. Está nos dizendo que esse sentimento de renovação é de dentro para fora, é do coração para fora. Se não for superficial, não é verdadeiro. Está dizendo o seguinte, olha, sem a adesão do sentimento popular, ou seja, de colocar os valores de Jesus no coração, está dizendo, popular, na esfera da crença viva, no âmago de cada um de nós, no coração. Qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Está dizendo, se for uma coisa meramente externa, só da boca para fora, não tem valor. O grande valor é a semente do Evangelho de Jesus, está plantado no coração. Porque o grande desenvolvimento nosso é de dentro para fora, é do coração para fora. Quando Jesus foi censurado porque comeu sem lavar a boca na casa do fariseu, que fez de propósito, não deu água para lavar as mãos, ele disse, olha, o mal não é que entra pela boca, o mal é que sai pela boca, porque, na verdade, vem do coração. É exatamente isso nesse sentido. Por isso, André diz ele,
Olha que expressão extraordinária. No futuro da humanidade. Que futuro é esse, gente? Quando a Terra passar por esse momento que estamos vivendo de prova e expiação, de dor e sofrimento. Quando a Terra se regenerasse, mudasse o patamar evolutivo. Tá? Por isso, André, no futuro da humanidade, os templos materiais, ou seja, as igrejas, templos religiosos, todos, né, templos materiais do cristianismo, serão transformados em igrejas e escolas, em igrejas orfanatos, em igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra, a explicação, a informação, não, de interpretação, mas onde as crianças encontrem arrimo, ou seja, encontrem abrigo, encontrem assistência, né, e esclarecimento. O jovem, a preparação necessária para as realizações dignas. Então, o que quer dizer com isso? Se no futuro haverá um progresso, haverá compreensão, que as igrejas não se transformam em um ambiente apenas de falar da fé, de falar, mas haverá junção da palavra com assistência. Isso é que é importante. E as instituições espíritas já fazem isso, gente. Nós sabemos que as casas espíritas não só se propaga a fé, não, se fala, mas também as casas espíritas são verdadeiros hospitais, onde há o tratamento de desobsessão, a aplicação de passe, de água fluidificada, de assistência, e quase todas as instituições religiosas têm trabalho de assistência, orfanatos, tem os cursos de formação do ESD, da evangelização, curso de mediunidade, das obras de André Luiz e tantas outras que são postas. E muitas instituições têm abrigo de idosos, orfanatos, escolas, etc, etc. Ou seja, a doutrina espírita já tem esse formato que ele está apontando para as outras religiões no futuro. Por quê? Porque a doutrina espírita nada mais é do que a revivência do evangelho puro de Jesus, resgatado, né? Que fora, né? Isso aqui é importante. Então, está dizendo assim, ó, a criança encontrará o rimo, o jovem esclarecimento, né? Demais, de caráter de sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. Aí diz, olha, o papel do espiritismo, diz, ó, o espiritismo evangélico, que coisa linda, o espiritismo evangélico é também o grande restaurador. O que é restaurador, gente? É a gente resgatar aqueles valores, restaurador, das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Quais as igrejas apostólicas, gente? As igrejas que foram fundadas lá no começo, assim que Jesus fora crucificado, sob os auspícios da Boa Nova de Jesus. E a primeira de todas foi criada em Jerusalém, a Casa do Caminho, fundada por Simão Pedro, por João e por Tiago, onde as pessoas iriam naquele local, como nas casas espíritas de hoje, não só em busca de consolo, de compreensões religiosas, de apoio. A Casa do Caminho acolhia, todos chegavam lá, leprosos, doentes, velhos, que não tinham assistência, iam lá para a Casa do Caminho. Então, ele disse que, na verdade, o papel do espiritismo evangélico é esse, de resgatar esse papel das igrejas apostólicas, dos apóstolos lá atrás, né? Uma coisa interessante, né? Aí, olha, aí continua dizendo, seus intérpretes fiéis da doutrina espírita serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos, onde se educa, passa a informação religiosa, em academia de espiritualidade, dessa grande compreensão de que todos são filhos de Deus, precisam e merecem ser assistidos, não importa que religião venha. As instituições religiosas que nós temos aqui, por exemplo, aqui em Natal, nós temos 2 orfanatos extraordinários, lá da vovozinha, o Leão, por exemplo, que acolhe as velhinhos e os velhinhos desamparados, não importa que religião seja, não interessa. É um hotel 5 estrelas para essas pessoas desamparadas. Essa é a verdadeira caridade, né? Isso aqui é importante, né? A espiritualidade nas catedrais de pedra e em lares acolhedores de Jesus. Então, é a revivência do evangelho puro de Jesus. Jesus não está preocupado com suntuosidade local para ser pregado o seu evangelho. Ao contrário, Jesus pregava o seu evangelho no campo, nas praias, nos lagos e por aí vai, nas montanhas. O objetivo era passar a vivência do seu evangelho, do amor, da fraternidade, da carência, da assistência, que é interessante, que é importante, né? Olha que maravilha, né? Então, quando estava prestes a começar a aula, André Luiz estava encantado com tudo que estava ouvindo de Alexandre a respeito desses objetivos e da importância desses cursos, desse curso aos encarnados ser feito no ambiente doméstico, explicando as razões pelas quais e a importância do evangelho. Aí disse, bom, vai dar 2 horas da madrugada, disse Alexandre, né? Aí disse, olha, o grande número de entidades está aqui, escuta, ele perguntou, está todo mundo aí? Ou seja, a pergunta era essa, se aquelas criaturas, os encarnados, aqueles 10% estão todos aí, né? Para começar o trabalho da noite, né? Estão presentes todos aí? Essa é a pergunta.
E então, um dos diretores daquele trabalho, daquele curso, né, ao lado de Alexandre, disse, olha, infelizmente, daqueles 10% dos encarnados, os 32, tem 2 que estão faltando. Vixe, Maria, não é possível. Você lembra-se que tinha 300 encarnados inscritos, mas só desses 300, só 10% compareciam dos 32. Mesmo assim, naquela noite faltou 2 dos 32. Impressionante. Olha, Vieira e Marcondes não chegaram até agora. Aí Alexandre, bom, está na hora, vamos começar. A aula, infelizmente, não temos como esperar por eles. Vamos começar, porque já vai dar 2 horas da manhã e nós temos que terminar o curso às 4 da manhã. Por que começar às 4 da manhã, gente? Porque lembremos que nós encarnados, que estavam lá em desdobramento, precisamos acordar para trabalhar. Muita gente acorda muito cedo para o trabalho, né? Então, a espiritualidade tem essas compreensões. O curso só iria até 4 horas da manhã por essas razões, né? Que interessante, né? Bom, e aí ele disse o seguinte, aí o colega chamava Sertório, que é esse diretor também do curso, mas, Alexandre, será que eles não vieram, os 2, ou seja, Marcondes e Vieira, será que eles não foram vítimas de algum acidente? Sertório disse para André Luiz, para Alexandre. Alexandre, bom, Sertório, faz o seguinte, vai ver o que está acontecendo na casa deles, por que não vieram? Vá lá, por favor. Muito bem. Aí Sertório disse para Alexandre, escuta, mas se eles estiverem sendo vítimas de influências espirituais, de entidades criminosas, como eu devo proceder? O que é que eu devo fazer, Alexandre? Aí Alexandre disse, deixe-os lá, diz ele, Alexandre. Então, onde estiverem, diz Alexandre. Aí diz, olha, porque no momento não dá para a gente fazer, vai começar o curso agora, não dá para a gente fazer providência para prejudicar os outros, o curso vai começar agora. Isso, mas não tem problema. Vocês vão lá, verifiquem que situação está, né, que eles se encontram, e quando terminar todo o trabalho da noite, o trabalho de assistência será feito a eles, não tem problema nenhum. Né? Vai lá, procure saber o que está acontecendo. Né? Mas se eles, na verdade, se eles estão deliberadamente com sentimentos de desarmonia, desequilíbrio, não vieram por isso, a culpa é deles. Eles disseram, deixe-os lá. Depois a gente vê de como fazer quando terminar o trabalho. E assim aconteceu. André Luiz, como sempre, muito curioso e preocupado em trazer valores novos e conhecimentos, e também passar para nós através dessa obra, de pronto veio um desejo imenso de acompanhar Sertório para saber o que aconteceu com aqueles 2. E, de imediato, Alexandre já captou o pensamento dele. Alexandre, André Luiz, se você quiser acompanhar Sertório para saber, pode ir acompanhar, não tem problema nenhum. E ele ficou feliz da vida, porque iria, afinal de contas, ter uma lição importante, um aprendizado, e acompanhou Sertório para saber o que teria acontecido com Vieira e Marcondes. Saíram. No caminho, então, eles foram conversando, André Luiz e Sertório, e o Sertório deu alguns esclarecimentos importantes a respeito da importância de ser bem aproveitado o momento do sono. Olha que informações extraordinárias. Olha, disse Sertório a André Luiz. Quando encarnado, disse ele, quando encarnados, na crosta, não temos bastante consciência de Sertório, nós encarnados, dos serviços realizados durante o sono físico, André Luiz. Não tem a menor noção disso. Os encarnados não têm compreensão disso. Contudo, diz ele, esses trabalhos são indescritíveis, são de uma quantidade tão grandes, imensos e importantes, infelizmente os encarnados não têm a menor noção disso. Porque se tivesse noção disso, aproveitaria muito mais o momento do sono, preparando-se para dormir, diz ele, de forma que pudesse ter esses valores importantes aos seus espíritos. Diz ele, diz Sertório, se todos os homens prezassem, tivessem compreensão seriamente desse valor, ou seja, do valor de dormir de forma equilibrada, através da prece, através da meditação, criando as condições para... O hábito da oração não é por acaso, não, gente. Tem um valor, é baseado nisso, porque ele visa preparar-nos para o sono, para dormirmos em paz e tranquilos, porque é um momento importantíssimo de preparação espiritual. Então, olha, se todos os homens prezassem seriamente esse valor da preparação espiritual para dormir, diante de semelhante gênero de tarefa, da multiplicidade, ele está dizendo que acontece, que é indescritível imenso, certo, nós encarnados desse Sertório, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes dos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados a envoltórios inferiores. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Se a gente tivesse compreensão da multiplicidade de tarefas
enaltecedores do nosso espírito, da possibilidade de participação de cursos como esse que vai ser realizado por Alexandre, da possibilidade de prestarmos serviço ao próximo, que é serviço meritório, de elevação espiritual, que se aprende e ajuda o próximo, que é anotado no sócio prontuário espiritual, e é fruto do nosso processo evolutivo. Durante a compreensão, nós aproveitaríamos melhor o momento do sono, que é o momento, dizer, de conquistas brilhantes espirituais. Infelizmente, a gente perde muito essa possibilidade de elevação, porque dormimos em desequilíbrio. Se dormir em desequilíbrio, o que vai acontecer? Se eu vou dormir atormentado, se eu vou dormir com o coração cheio de mágoa, se eu vou dormir com o coração cheio de sentimentos infelizes, se eu vou dormir saltado com sentimentos inferiores, com pensamentos inferiores, serei atraído para regiões inferiores, para as entidades inferiores, por sintonia. Essa é que está dizendo isso. Ele diz, olha, infelizmente, porém, a maioria de nós encarnados se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas. O que quer dizer com isso, gente? A gente não tem essa compreensão, mas no mundo espiritual aqui é uma cópia inferior do mundo espiritual. Se a turma que gosta de frivolidade, de infelicidade, de inferioridade, de ações infelizes, de desregrado, o mundo espiritual tem tudo isso. Quem gosta de folias, quem gosta de coisa desregrada, de vício, lá também tem, em várias naturezas. E muitos, ele está dizendo, muitos de nós dormimos desequilibrados, e em vez de partir da atividade edificante dos cursos de preparação de assistência ao próximo, vamos fazer as frivolidades, nos comprometendo espiritualmente cada vez mais. Está nos dizendo isso. Olha que coisa importante. Diz, olha, relaxam-se as defesas próprias. Que defesas próprias, gente? As nossas possibilidades de elevação espiritual. Nós relaxamos. E aí, comprometemos cada vez mais com ações infelizes. Sabe? E certos impulsos de várias naturezas, os vícios, por exemplo, né? Impulsos longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções. Por quê? Por falta de educação espiritual, está dizendo isso. Mesmo que a gente tenha compreensão teórica dos estudos religiosos, mas não temos essa vigilância que Jesus fala do vigiar e orai. Essa falta de educação espiritual. Vivida, não é só teórica, não, vivida. A prática dela está nos dizendo isso. Ó. Interessado em esclarecimento completo, indaguei, Alexandre André Luiz ficou muito curioso. Entretanto, a pergunta de André Luiz como é interessante. Mas escuta, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados de espiritualismo? Assim, aquele que Alexandre vai dar é para criaturas religiosas que são estudiosos, que têm conhecimento das vastas religiões. Isso é possível, diz ele, acontecer com alunos dessa natureza? Diz mais ele ainda, continua. Poderiam ser vítimas desses enganos, alunos de um instrutor da ordem de Alexandre, do naipe evolutivo de Alexandre, com a grandeza de Alexandre, com a possibilidade grandiosa de conhecimento e reparação. É possível que o espírito, aluno de Alexandre, caia numa esparrela dessa? A pergunta é essa, mas é possível isso? Eu não acredito, Alexandre dizendo, que alguém, aluno de um espírito grandioso como Alexandre, com a possibilidade grandiosa de ensinamentos que vai levar o espírito, caia numa situação dessa. A resposta é Sertório. Como não, meu amigo? Tornou Sertório, fraternalmente, com referência para as probabilidades. Não tenha qualquer dúvida, diz ele. Aí, olha a explicação de Sertório. Quantos espíritos encarnados que pregam a verdade da boca para fora, né? Sem aderir inteiramente a ela. Aquela velha história, eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? A falta do vigiar e orar. É só da boca para fora. Tem um conhecimento teórico, mas não vivenciam isso, gente. Essa é a grande questão, infelizmente. E nós sabemos que todos nós, mesmo com as informações, podemos cair. Podemos. E muitos de nós caímos mesmo. Olha, é tão interessante a gente ter as compreensões. Por que a André Luiz está nos trazendo essas informações? Viu, Dona Celeste? Como é importante essa informação. Porque está nos dizendo, olha, espíritas, nós estudiosos da doutrina espírita, isso é um alerta para nós. Será que nós estamos aproveitando de forma adequada o nosso momento de sono? Olha, lembremos que daqueles alunos lá atrás, do desenvolvimento da mediunidade, espíritas, estudo, 3 consultados tinham problema grave com vampirismo. 3 dos 3 foram analisados. E da agora também, espíritos ou mesmo espiritualistas com compreensões que caem. Será que nós estamos também, não estamos na mesma situação? É um alerta para nós. Tudo que vem, o extraordinário da doutrina espírita, especialmente a doutrina é um alerta. Será que a gente está caindo na mesma esparrela também, por invigilância? Olha que informação interessante para cada um de nós. Que tu olhar para dentro de nós. Será que nós estamos aproveitando bem as oportunidades que Deus está nos dando? Olha aí. Mostrando a importância do momento do sono, importantíssimo. Quando ele dizendo,
Quantos repetem fórmulas de esperança e paz? Repete, da boca para fora. Desesperando e perseguindo. Ou seja, a gente tem uma teoria, mas uma prática diferente. Quem lê o livro Voltei vai saber como é que era a situação. O Frederico Figueiredo também dizia isso. Está lá no livro, tão interessante. O livro importante, cada espírito deveria ler, porque tem exemplo exatamente disso. Ele tinha uma teoria, mas tinha uma prática diferente. Por isso, quando chegou no mundo espiritual, encontrou a realidade bem diferente do que ele imaginou. É interessante essa compreensão. Mas, olha, lembra da máxima de Jesus, que há muitos chamados, né? Há muitos chamados em todo o setor da construção e do aprimoramento do mundo, mas os escolhidos, contudo, são muito poucos. Não está dizendo que Jesus discrimina, ao contrário, todos são chamados. Ele está nos dizendo isso. Ó. Eu vou explicar aqui. Ó. É preciso reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Aí eles, não há predileção de Jesus, nunca, de Deus nenhum. Todos são filhos amados, não importa o nível, todos são chamados. Os escolhidos, Jesus não exclui ninguém. A pessoa se exclui por suas ações. Aí diz, olha, os companheiros assim classificados, sejam os escolhidos, não são especialmente favorecidos pela graça divina, não jamais tempo algum, porque Deus não é parcial, nunca. É sempre a mesma fonte de bênção de para todos. Aí diz, olha, sabemos que a escolha, os seus escolher a escolha, em qualquer trabalho construtivo do bem, diz ele, não exclui a escolha não exclui as qualidades é que é o pressuposto, né? As qualidades de cada um de nós. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, ou seja, não tem os requisitos, quer dizer, em hipótese alguma deve esperar a distinção de escolha. Então, o que quer dizer é o seguinte, não é possível há muito chamado e pouco escolhido por isso, porque os escolhidos não têm a qualidade. Aqueles que não são escolhidos porque não têm a qualidade. Esse que está nos dizendo é isso. Olha que informação interessante, né? Aí ele quando dizendo, olha, infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação da sua obra augusta, mas somente devotados, persistentes, operosos e fiéis constrói qualidades eternas. Essa é a qualificação, né? Em que os tornam dignos da grande tarefa. Ou seja, Jesus não confia suas tarefas a quem não tem a capacidade de desenvolver. Está nos dizendo isso. É um processo cadonial de autosseleção. Né? Quando Jesus fala os escolhidos, é seleção nós. Olha o que ele diz aqui. Ó. E reconhecendo que as qualidades são fruto das construções nossas, é uma autosseleção. Nós nos selecionamos a partir de onde devotamos, somos persistentes, operosos no bem. Jesus não exclui, Deus não exclui ninguém. Nós é que é a seleção. Mas, ó, nunca poderemos esquecer que essa escolha divina começará no esforço de cada um. Esse é que é importante ter essas compreensões. Bom, nessa conversa toda, chego na casa do primeiro. Eles foram visitar Marcondes Vieira, chegaram à casa de Vieira. Olha que interessante. Entraram, né? Foram no quarto onde estava Vieira, que era um senhor já idoso. Olha, veja bem, a informação interessante. É um senhor idoso e religioso, conhecedor das informações. Vê por que ele estava dormindo em casa e não foi. Informação interessante. Estava fazendo um ruído singular. Ele estava lá. Via-se perfeitamente o corpo perispírito unido à forma física. Ele não conseguiu nem desdobrar. Ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu sair do corpo, a emancipação da alma. Ele, antes, como foi desdobrar, voltou para o corpo, amedrontado. Olha que interessante essa informação. Muito interessante, que esse exemplo de Vieira é muito importante para cada um de nós. Veja muito bem. Embora parcialmente desligado de si. Ao lado dele, que não conseguia estar colado o perispírito dele ao corpo dele, né? Ao seu lado, permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Está claro que essa entidade que estava lá junto a ele era uma entidade infeliz, pelas próprias vestes, né? Notei que o companheiro adormecido, ou seja, Vieira, permanecia sob impressão de doloroso pavor, estava apavorado diante daquela entidade, estava ali de lado. Gritos agudos, estava o Vieira, gritos agudos, espalhavam da garganta, sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade fazia gestos que André Luiz não conseguia entender. Vieira está, Sertório, que foi com Alexandre, com André Luiz, o enviado de Alexandre, né? Disse o seguinte, Vieira está sofrendo um pesadelo cruel, disse ele, né? Indicando a idade estranha. Creio que ele estará, disse Sertório, creio que Vieira terá atraído essa entidade até aqui, o visitante que o espanta. Gente, isso é muito importante para a gente ter essa compreensão. Às vezes, pelo pensamento e nossas ações, nós evocamos as entidades infelizes. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão para nós, espíritos, também. Olha que informação interessante. Bom, então, Sertório, que era o enviado de Alexandre, começou a dialogar com a entidade, e Feliz estava lá do lado. Seu amigo, por acaso, é companheiro do que dorme? Sei. Você é amigo de Vieira? Eu disse, não.
Mas somos velhos conhecidos. Olha só que informação interessante. Essa entidade chamava-se Barbosa, já vi lá na frente. Preste atenção como é interessante esse diálogo que vão travar. E já impaciente, entidade infeliz, aí disse, olha, o senhor, ele dizendo para Sertório, hoje à noite, Vieira, que era o que estava dormindo, me chamou, viu só. Ele, na verdade, invocou o espírito que ele estava. Me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de falsas que não cometi, conversando levianamente com a família. Veja só que coisa interessante. Vieira, volto a dizer, Vieira, um senhor já idoso, com capacidade de maturidade, religioso, conhecedor da religião, conversando com a família e foi leviano. Atribuiu aquele espírito do Barbosa, que já tinha desencarnado, que era amigo dele, um fato que ele não tinha cometido. Olha só. Contou uma coisa que não era verdade. E o Barbosa ficou chateado e veio tirar satisfação com ele na hora que ele dormiu. Olha que interessante. Isso, disse Barbosa, isso, como natural, desgostou-me. Ou seja, porque ele era um espírito feliz. Se fosse um espírito mais feliz, nem tinha dado levado em consideração. Mas a gente tem que vigiar o que fala e o que pensa. Essa é a mensagem que passa para cada um de nós. Aí continuou Barbosa dizendo, não bastará, diz ele, o que tenho sofrido depois da morte, ele reclamando, né? Sofri tanto depois da morte, ainda precisaria ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes. Gente, aí olha, preste atenção, que é importante. Esse espírito que estava lá não era inimigo de Vieira, não, ao contrário, eram amigos. Olha só. E volto a dizer, Vieira era uma pessoa religiosa. Ele não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam as famílias, desde alguns anos. Veja só o que é que o Barbosa está dizendo. Está dizendo que Vieira é amigo de família, de muito tempo. Ficou interessante. Vieira, o Barbosa dizendo, foi sempre pessoa de minha confiança. Veja só. Em razão da surpresa, dele ter falado mal de mim, foi maledicente, diz ele, deliberei vir esperar ele na hora do sono, na hora que ele dormisse, para vir tirar satisfação com ele, para dar um esclarecimento, dizer a verdade a ele. Olha só. Disse ele irônico, então. Entretanto, desde o momento que me dispus, que cheguei, que ele adormeceu, que eu fui explicar a situação dele no passado, dizer a verdade, dizer que não era verdade que ele colocou para mim, né? Informando quanto às verdadeiros móveis, as razões, explicar para ele que ele estava mentindo a respeito de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção. Veja que intenção que está dizendo. É interessante. Aí, ó, Vieira fez esse rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir a minha verdade. Então, preste atenção, gente, que é importante essa informação. Primeiro, Vieira era um senhor já idoso, devia ter maturidade. Era um religioso. O espírito que estava lá, o Barbosa, não era inimigo, ao contrário, era amigo dele. E disse mais, que ele falou sem intenção de magoá-lo. Mesmo assim, nós temos que ter muita preocupação com o que nós falamos, o que nós pensamos. Essa fala no jantar com a família fez com que esse espírito, que era um espírito infeliz, viesse da satisfação com ele. Olha só. Então, devemos ter muita compreensão a respeito disso. O Vieira não teve a vigilância, mesmo tendo religião, religioso, etc. E aquele espírito disse que não era inimigo, o contrário, gostava muito dele, tinha amizade, mas veio explicar, para a gente ter a preocupação. Então, André Luiz disse, olha, me aproximei do Vieira e senti dele um suor frio, estava morrendo de medo lá nos lençóis. Né? Não revelava compreender, diz ele, não revelava compreender, convenientemente, o auxílio que ele era trazido. Vieira estava tão atormentado, com tanto medo, que vendo André Luiz e Sertório, o medo era maior, nem compreendeu que estava para assistir ele, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos e os gritos que ele escapava da boca. Ele estava morrendo de medo, na verdade é essa. Sentindo a reprovação de Sertório, o espírito, o senhor lá, Barbosa começou a explicar, se sentiu no dever de se explicar essa história toda. Aí começou a explicar para Sertório. O senhor não admite que devemos ouvir impassíveis os remorsos da leviandade, as mentiras contra mim? Não será possível de censura e punição o amigo infiel, vê que ele é amigo, que se vale das informações, das imposições da morte para caluniar e deprimir? Gente, nós devemos ter muito respeito por todos, pelos mortos também.
Na hora que a gente fala o nome de alguém, e muitas das vezes nós falamos sem nem compreender, falamos mal de alguém, nós estamos invocando essas pessoas. Estamos invocando. E se é um espírito feliz, vem tirar satisfação conosco. Mesmo assim, é maledicência a gente falar mal das pessoas. É indevido, mas infelizmente é uma prática de nós espíritos, inclusive espíritas, infelizmente, né? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, disse Barbosa, desconhecendo as particularidades do problema da minha vida privada, ou seja, o Vieira falou de coisas que eu nem tinha conhecimento. E falou sem um desejo de ofender, mas falou, né? Não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Ou seja, ele veio explicar para Vieira o que está acontecendo e Vieira ficou morrendo de medo dentro daquela situação. Um espírito feliz, com as vestes negras, ele ficou morrendo de medo. Não sabe ele, olha que informação interessante, dizendo Barbosa para Sertório. Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? O que ele está dizendo com isso, gente? Que certamente, se ele era, na verdade, um espiritualista, ele tem a compreensão de que com a morte do corpo, o espírito continua vivo. Ele não sabe que o espírito continua vivo? Ele sabe que continua vivo? Como é que, na verdade, sai mentindo a meu respeito e não sabe que eu posso vir aqui ter a satisfação com ele? Né? Olha que interessante. Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Nós devemos respeitar a memória dos que se foram, gente, dos que estão aqui também. Essa é que quer dizer isso. Olha que informação importante para nós, para a vida prática nossa. Ora esta, disse ele, eu mesmo, olha só que informação bacana, eu mesmo, diz ele, Barbosa, já ouvi de Vieira, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações, palestras, falando a respeito do bem da religião, palestras, dissertações, referem ao respeito que devemos uns aos outros. E é só da boca para fora, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Ora, se ele é religioso, tem essas compreensões que o espírito não morre, e diz que, e fala nas suas palestras por aí afora, que deve respeitar uns dos outros, como é que ele não me respeita? E vem mentir a meu respeito? Então, olha que interessante. Entretanto, Sertório, espírito grandioso e generoso como ele, sabe a estratégia certa, disse o seguinte para Barbosa. Aí Barbosa disse, eu não tenho motivo justo para exigir um legítimo entendimento, que ele me escute e tal. E aí, Sertório, com a grandeza espiritual, diz, talvez esteja com razão. Eu não disse que eu estava errado em que estava certo, pelo sentir constrangido. Né? Aí a resposta de Sertório foi extraordinária. Ele disse, olha, entretanto, creio que deva desculpar o amigo, disse ele. Desculpar o amigo. Né? Como exigir... Olha que bacana essa mensagem de Sertório para Barbosa, de uma forma delicada, mas passou uma lição extraordinária para ele. Né? Deve desculpar o amigo. Como devemos exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Está dizendo, se você, na verdade, não tem ainda a grandeza espiritual, como é que pode exigir a mesmo dele? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, ou mesmo, você está reclamando de uma atitude dele, mas também não tem a grandeza de perdoá-lo? Você não tem a perfeito para exigir a perfeição dos outros, quer dizer, tenha calma, sejamos caridosos para com os outros. Então, Sertório foi profundamente conciliador e, ao mesmo tempo, educador para refletir a respeito da conduta dele, que também estava errada. Se o Vieira foi ter uma conduta errada, ele também estava tendo uma conduta errada. Né? Devia ser caridoso. Né? Enquanto ele, o Vieira, enquanto, na verdade, Barbosa estava pensando a respeito do que ele falou, Sertório aconselhou, a Sertório disse para a André Luiz, olha, Vieira não poderá comparecer esta noite, em função desse problema todo, desse que está passando. Né? Não pude reprimir, André Luiz, a má impressão que tive dessa situação. E praticamente suplicando a André Luiz, a Sertório, socorro para Vieira, disse, o nosso irmão está quase morrendo, desencarnando em tanto medo. Não é que eu falei para ajudar? Aí Sertório vai dizer a ele, olha, retirar violentamente a visita. Por que visita? Porque ele foi invocado, ele foi chamado por Vieira, na verdade, na hora que pregou a mentira, né? Cuja presença o próprio proporcionou, invocando, né? Não é tarefa compatível com as minhas possibilidades, no entanto. Mas não podemos socorrer de outra forma, acordando. Se acordar ele se livra do pesadelo imediatamente. E assim o fez, né? Esse Pestana já sacudiu o adormecido, o espírito dele, né? Energicamente, gritando o nome dele, e Vieira acordou, despertou, né? Confuso e tal. Ai, diz, graças a Deus acordei, que pesadelo terrível. Veja as lições agora dessa história, que é interessante. Olha que interessante. Acordou, resolveu o problema em princípio.
Que pesadelo terrível. Será crível que tenham lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Veja só que interessante. Ele acordou assustado com aquela história, o pesadelo, né? Entretanto, qual foi o sentimento de Vieira quando acordou? E ao retirarmos, André Luiz dizendo, ele, Sertório local, ainda notei as interrogações íntimas de Vieira, indagando de si o que teria ingerido do jantar, atribuindo o pesadelo dele ao que tinha comido no jantar, tentando justificar o susto cruel a pretexto de ordem fisiológica. Ele não chegou a entender e a compreender que era em função de sua leviandade, né? Longe de escutar a própria consciência, que seria a lição importante que devia ter, com respeito à maledicência e à leviandade, procurava culpar o estômago, dizendo que, porventura, teria comido alguma coisa que tinha feito mal. Se ele não conseguia extrair, então, a lição importante. Saíram dali e foram embora, deixaram o Vieira lá e foram para a casa de Marcondes. Muito bem. Daqui a pouco, daí a alguns minutos, chegaram ao apartamento de Marcondes, que era o outro que tinha faltado à reunião. E o quadro agora era muito mais triste e constrangedor do que o de Vieira, que Vieira estava lá sofrendo um pesadelo em função da leviandade, da maledicência de ter mentido a respeito de alguém. Né? Marcondes estava, de fato, ali, parcialmente ligado ao corpo físico, e descansava com uma bonita aparência, entre as coisas rendadas. Não se encontrava sob impressão de pavor, como Vieira, estava assustado com a entidade feliz, como acontecia com o primeiro. Então, se revelava uma pulsão de relaxamento, característica dos viciados do ópio. Ou seja, o problema não era um vício, mas não no ópio. Em ópio, na verdade, que é uma droga. Mas também que é o sexo desregrado. Vieira, o Marcondes, era uma criatura com sexo desregrado, como era aquele rapaz que era vítima lá dos vampiros em função do sexo desregrado, certo? Então, ao lado de Marcondes, tinha 3 entidades femininas de galhofeira expressão, permaneciam em atitude menos edificante, que ele não explica que é nem precisa. Ela está dizendo que eram 3 entidades infelizes, que era um vício de sexo, que também existe no mundo espiritual, de se ter com essas compreensões desse processo. Né? Então, tinha 3 entidades profundamente infelizes, que foram também atraídos por Marcondes, por isso ele não foi. Certo? Não guarda a vigilância na hora de dormir, ao contrário, com sentimentos infelizes, as viciações, é o que acontece. Vendo de súbito, ou seja, quando Marcondes viu chegar André Luiz e Sertório, ficou desconcertado. Vendo de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-me de maneira indisfarçável, movimento fixando Sartório, que Sartório era seu amigo antigo, conhecimento. Sartório, o enviado de Alexandre, era amigo de Marcondes. Ficou envergonhado. Levantou-se envergonhado da situação que estava, ele com as 3 mulheres, e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se a Alexandre, ao auxiliar de Alexandre, Sertório. Já sei, vieram me procurar. Não sei como esclarecer o que ocorre, disse ele, o Marcondes. Não pude, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder a si mesmo. Essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades, as 3 mulheres, as entidades visitantes eram da pior espécie, diz André Luiz, de quantas conhecia em regiões das sombras. Veja só que impressionante. O próprio Marcondes, um homem religioso com compreensão a respeito da espiritualidade, invocando entidades profundamente infelizes das sombras, muito possivelmente um processo de vampirismo também, por falta de equilíbrio. Na hora de dormir, não fez o que deveria ser feito, equilibrar-se para dormir. E atraiu aquelas entidades profundamente infelizes. Não era qualquer entidade, profundamente infeliz. Muito bem. As entidades, as 3 mulheres, ficaram irritadas, porque pararam o que estavam fazendo com a chegada de Nestor e André Luiz. Irritadas, talvez com o recuo do companheiro, de Marcondes, né? Que se revelava triste e humilhado diante de Nestor, prorromperam em grande algazarra as 3, né? Encerrando-se mais intensamente em nós. Elas se acercaram de André Luiz e Sertório, sem o menor respeito. As entidades de uma certa elevação, Sertório e Alexandre, e eram tão infelizes que partiram mesmo para algazarra, né? Aí uma disse, olha só, desrespeitosa. A primeira disse, impossível que nos arrebate Marcondes, ela dizendo. Disse ela, enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para essa farra, para essa folia aqui, para perder meu tempo.
sem nem mais ou menos. Aí ela disse, ele mesmo, Marconi, nos chamou. A culpa não é nossa, a culpa é dele que nos chamou. Para a noite de hoje, para a folia, para a festa de hoje. A segunda das entidades disse, atrevidamente, e não se afastará de modo nenhum. Veja só, a ousadia dessas entidades, infelizmente, diante dos espíritos com uma certa elevação. Isso por quê? Porque Marconi tinha sintonia com elas, foi dormir sem os devidos cuidados que deveria ter. Sintonia, né? Sartório, um espírito elevado, né? Ouvia aquelas galhofas, aquelas agressões das mulheres, né? Com serenidade, evidenciando uma íntima compaixão. Compaixão de quem? Compaixão de Marcondes, que estava naquela condição, e das três entidades sofredoras, que as entidades, quanto mais elevadas, mas se apiedam da inferioridade dos outros. Essa é que é a história. Ninguém se revolta diante da infelicidade dos outros. Nós temos que ter uma visão indulgente, é compreender o estágio espiritual de cada um. Ninguém pode dar o que não tem. Aquelas criaturas infelizes não podiam ter um comportamento diferente, né? E também estava se lamentando muito do comportamento de Marcondes, que já tinha um conhecimento que devia proceder de outra forma. A terceira entidade, a terceira mulher, que parecia reter, diz André Luiz, instintos inferiores mais complicados, era a mais infeliz das três, está me dizendo, aproximando-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório, que estava ali, enviado de Alexandre, procurava no sítio, naquele local, para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Então, ela disse, olha, não é a primeira vez que você vem aqui atrás dele, não, é? Já veio várias vezes, ou seja, Marcondes era reincidente nessas práticas, gente. Veja que coisa impressionante. Ele, espírito instruído, estudioso da espiritualidade, cai numa esfera de três mulheres com identidades infelicíssimas e já era reincidente. Não era a primeira vez que Sertório vinha e pegava, flagrava nessa história. Os senhores, diz ela olha que coisa, que ousadia. Os senhores não passam de intrusos, ou seja, vocês estão perturbando a gente, ela dizia, estão perturbando a nós e a Marcondes. Marcondes é fraco, ela censurando Marcondes, deixando-se impressionar pela presença de ambos, né? Nós, as três, né? Nós, todavia, faremos a reação. Olha que desafio delas, aquelas entidades, estava ali, André Luiz e Sertório, né? Não conseguirão arrancar o predileto. O que significa o predileto, gente? Que elas eram contumazes frequentadoras do apartamento de Marcondes. Se era dizendo que ele é o predileto, é porque era quanto mais usuário daquela prática. Elas tinham o costume de vir ali. Ele era o predileto dela, ninguém é predileto, se não tem uma recorrência nessa atitude. Olha que impressionante, né? E Galhalfando irônico acentuou. Não temos, olha a ousadia delas, nós três, temos um curso de prazer, ou seja, dando a entender a Alexandre, André Luiz e a Sertório, se também estiverem interessados, já estava ali. Marcondes não se afastará. Olha que ousadia, né? Contrariamente aos impulsos, Sertório estava tranquilo e apiedado, mas André Luiz já estava nervado naquela situação, não tinha a mesma elevação espiritual de Sertório, né? Contrariando os meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. Ao contrário, tinha compaixão daquelas criaturas todas, inclusive de Marcondes. Né? As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam André Luiz dizendo, confessando isso. Né? Aí disse ele, claro que se a gente deseja ser diferente das criaturas que nós reclamamos, devemos ter um tratamento diferente. Por isso que, efetivamente, Sertório agiu com toda compaixão com relação a elas. Né? A própria vítima permanecia humilde e triste, ou seja, o próprio Marcondes tinha compreensão de sua falha e estava ali triste por ter caído efetivamente na fraqueza dele. E certamente estava sendo vítima do vampirismo pelos vícios e por ter sintonia com aquelas criaturas. Né? Porque semelhantes insultos, André Luiz estava revoltado. Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso, quando Sertório deteve. André, acalme-se, André. Se acalme, meu amigo, disse ele. Né? Olha a explicação de Sertório para a advertência para André Luiz, eu achei espetacular. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha que explicação importante. Se você for entrar na mesma sintonia dessas criaturas infelizes das sombras e entrar nas provocações, você pode entrar na mesma sintonia e você pode cair, meu amigo. Olha que informação. Você pode haver uma queda. Tenha cuidado, André Luiz. Olha o que ele diz, olha. Acalme-se, André.
Um minuto de conversação atenciosa com as entidades provocadoras, com as tentações provocadoras, e ela estava convidando eles também, do plano inferior, pode induzir-nos a perder um século. A gente se compreendeu o poder de influenciação das trevas, que também tem muito. O vigiar e orar de Jesus é o conselho extraordinário que a gente tem que ter na nossa vida como um mantra. Muito bem. Em seguida, com invejável tranquilidade de Sertório, dirigiu-se ao interessado, quem? A Marcones, perguntando, sem espírito de censura, ou seja, esse é que é o valor da caridade, né, Sertório com sua elevação espiritual, não foi censurar Marcones, ao contrário, foi falar a ele amorosamente para tocar seu coração. Disse, Marcones, meu amigo, que contas darei de você, meu amigo? Em outras palavras, o que é que eu vou dizer a Alexandre sobre você, meu amigo? O interpelado, Marcondes, respondeu lacrimoso e humilhado, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, Sertório. Olha só, estava profundamente envergonhado da fraqueza dele, né? Não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me. Entretanto, o próprio ele já era reincidente, então ficou mais grave ainda, por isso que quando chegou a situação, era muito pior do que ele Vieira, porque além de estar com 3 entidades profundamente diferentes, já era recorrente, ele já era reincidente nessa prática, né? Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações. Não adianta, chorar o leite derramado não vai resolver nada, dizia, né? E mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo. Por que o tempo, gente? Que o curso de Alexandre ia começar. E eles estavam perdendo também de participar do curso de Alexandre, que era importante, porque estava vendo o que estava acontecendo com ele e Marcondes, né? Interrompeu. Não amente, Marcondes. Fica aí. Sim, Marcondes. Aí, olha a explicação, então, que Sertório deu para Marcondes. Cada qual, meu amigo, escolhe as companhias que prefere. Futuramente, Marcondes, você vai compreender que somos seus amigos leais, nós, e que lhe desejamos o bem, não elas. Para nós, sim. Você vai discernir isso mais na frente. Essa foi a advertência para ele raciocinar, para ele pensar, para ele sentir no coração, para ele compreender que estava fazendo algo de muito errado, que iria trazer graves prejuízos para ele, Marcondes. Esse foi o conselho dito no final, na saída de Sertório, né? Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Quando Sertório disse isso para Marcondes, as mulheres caíram em gargalhadas e começaram a fazer um monte de frases ridicularizando, né? Marcondes começou de novo a se lastimar, mas o mensageiro de Alexandre de Sertório, sem hesitar, tomou-me a destra, a mão de André Luiz e saiu para a via pública, deixaram ele lá. Voltamos imediatamente, disse Sertório para André Luiz. Mas em que ficamos? André Luiz ficou agoniado. Não vamos socorrer o pobre do Marcondes? Indaguei. Não vai acordá-lo? Não vai fazer a mesma coisa que fez com o Vieira? André Luiz perguntando para Sertório, você não ia acordar? Não, meu amigo, não. Não podemos agir aqui do mesmo modo, porque lembremos que lá Vieira a situação era menos complicada, porque ele usou de leviandade e invocou aquela entidade. O caso aqui é muito mais grave. Lembre-se que ele, inclusive, é reincidente nessa prática, com 3 entidades profundamente infelizes. Marcondes deve demorar-se em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Ou seja, às vezes, meu amigo, às vezes, o mal precisa chegar, e às vezes a história de que a dor ensina a gemer, ele precisará passar por uma situação ainda mais de sentir o conselho do amigo lá na consciência, de que ele vai entender depois que os amigos estão do lado da luz, e ele passar por essa situação para vir um sentimento de culpa. Porque ele vai aprender com a dor. A dor ensina a gemer? É isso que eu estou dizendo. Não. Ele é reincidente, ele precisa passar por essa situação, sinta essa dificuldade da queda, para tirar lições desse momento de dificuldade e poder se repugnar o mal. Ele precisa se lambuzar no mal para aprender. Se a gente vai acordar ele agora, ele vai ter lições, ele precisa passar por essa situação e acordar com esse sentimento de repugnância pelo mal, né? Esse sentimento desagradável, essa lembrança desagradável. Meio que ele não lembra de tudo, mas vai ter. Acorda, quem passa por um trauma desse, acorda de manhã com a cabeça a mil, né? É isso que está me dizendo. O que fazer então? Perguntei, espantado. Ou seja, André Luiz queria, de qualquer jeito, socorrer o Marcondes, né?
Diremos ao nosso orientador o que ocorre. Sertório diz, não, vamos dizer, Alexandre, o que está acontecendo, é óbvio, né? Pedagogia Sertório, calmamente, né? E sintetizando algumas considerações que poderia exprimir relativamente ao assunto, dizou, por agora, André, disse Sertório, chama-nos o dever mais alto, ou seja, vamos embora para o curso, que é importante para nós também, diz ele, ó. Entretanto, quando terminarmos as instruções da noite, quando terminar o curso, diz ele, voltarei para ver o que é possível efetuar em favor dos nossos pobres amigos. Quem? Vieira e Marcondes. Agora não temos tempo, mas quando terminar todo o trabalho, a gente vem, porque o dever da fraternidade divina, da família de Deus, é assistir uns aos outros. Eles não ficaram sem assistência, está dizendo isso, né? Bom, aí diz, olha, não podemos perder um minuto. As pré-eleições, de Sertório para André Luiz, as pré-eleições, as aulas de Alexandre, não se destinam somente ao preparo de nossos irmãos que ainda se ligam ao eventual decano, aos encarnados, ele, na superfície da carne, mas são também muito valiosos para nós outros, ou seja, para nós desencarnados, e que militam e trabalham no campo do bem, segundo dizendo, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Diz, olha, as aulas, as informações, as palestras, as orientações, as aulas de Alexandre não só são importantes para o desencarnado, não, para o encarnado, não. Para nós também. Se nós somos socorristas, somos missionários da luz de Deus, nós também precisamos nos aprimorar para cada vez mais, em nome do Pai, assistir os filhos de Deus de forma mais eficaz, né? Sim, concordei, André Luiz já concordou. No momento, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me profundamente, diz André Luiz. Fiquei muito sensibilizado com a dor, com a dificuldade, com o sofrimento dele, disse André Luiz, né? Sertório, porém, cortou minha palavra, rematando seguro de si mesmo, e disse, fechando aqui o capítulo, conserva seu sentimento, meu amigo, que é sagrado. Que sentimento? O desejo de fraternidade, o desejo de fazer o bem, o desejo da caridade, o desejo de ser fraterno para aqueles irmãos que estão, naquele momento, passam um momento de dificuldades. Conserve esse sentimento, o desejo de ajudar em nome de Deus. Conserve, André Luiz, isso é muito importante, disse Sertório. Isso é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio, ou seja, procure ajudar pelo bem, mas entenda que a gente precisa compreender também o sentimentalismo doentio. Não cultive isso, né? Lembre-se que eles dois praticarem determinados atos com base no seu livre-arbítrio, né? Não devemos violentar ninguém. Eles voluntariamente, por cultivar sentimentos e não guardar a vigilância adequada, caem nesses processos. A culpa não é nossa, mas esse sentimentalismo doentio é isso nesse sentido. Nós devemos ajudar, mas com desejo, compreender a liberdade que cada um tem de seguir os caminhos que deve, né? É isso que está dizendo isso. Se não devemos ajudar, mas a pessoa quer tomar um caminho diferente, que tome. Ele assume suas responsabilidades, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus deseja a felicidade dos seus filhos, como nós desejamos encarnar a felicidade dos nossos filhos, mas não devemos violentá-los, não. Orienta, ajuda, mas não podemos obrigá-los a nada. A vida, nós somos responsáveis por nossas ações. É isso que Sertório está dizendo. Tenha calma. Guarde esse seu desejo que é santo de ajudar, de ser fraterno, caridoso, tal. Vamos respeitar o livre-arbítrio deles também, né? Ele está dizendo isso. Se mais ele, esteja tranquilo, André, que assistência a ele será dada, não lhe faltará. Nunca nenhum filho de Deus, em qualquer circunstância, faltará assistência, nunca, jamais, em tempo algum. Deus assiste seus filhos e ama de forma absolutamente igual, desde os que estão no pico da evolução, àqueles que estão mergulhados nas lamas dos pântanos das regiões infernais, regiões infelizes. São filhos de Deus do mesmo jeito, Deus ama do mesmo jeito. Mesmo que cometamos um pequeno erro, ou cometamos um abissal crime gigantesco, o amor de Deus é do mesmo jeito. Sempre haverá um filho de Deus que, em nome dele, os assistirá, ou lhe dará a mão para retirar do charco, lhe retirar da lama, do lodo, porque Deus deseja a felicidade dos seus filhos. Tem uma expressão que eu gosto muito de André Luiz, que Deus, eu gosto que nosso amigo Raul Teixeira, amigo de Dona Celeste, disse numa palestra que eu achei extraordinária, que disse o seguinte: Deus é tão generoso, um pai tão generoso e grandioso, que nós, às vezes, cometemos um ato impensado, um crime grave, um ato gravíssimo. Mas Deus é tão misericordioso e bom que vai nos cobrando em parcela devagarinho. Eu acho que tem uma sabedoria extraordinária. André Luiz diz isso mesmo com outras palavras. Olha, vai nos cobrando devagarinho, ou seja,
primeiro vamos nos cobrando as primeiras parcelas dos sofrimentos, etc., das dificuldades, e quando nós estamos preparados, quando nós estamos mais fortalecidos espiritualmente, cobra a última parcela, a mais difícil. Quando temos capacidade para discernir daquele momento que estão vivendo. Por exemplo, às vezes você encontra uma pessoa boníssima, um casal maravilhoso, com um filho difícil. Aí fica imaginando, meu Deus, como é que pode fulano e fulano, pessoas tão generosas, boas, passando por uma provação tão rude, tão difícil? É exatamente por isso, porque Deus é Pai misericordioso e bom, e espera a aprovação, a parte final da dívida é cobrada do momento que você tem condições de pagar. Você tem tranquilidade, equilíbrio, resignação e compreensão para enfrentar com resignação. Isso faz parte da bondade de Deus. Se cobrasse a maior parcela no começo, ele ia ficar revoltado. Não ia entender, não ia tirar proveito. Então, como o propósito é educar o coração de cada um dos seus filhos, ele cobra a parcela última, mais difícil, lá na frente, quando você está mais preparado. Isso é generosidade. Isso é sempre uma grande provação. Uma grande provação significa o fim do cumprimento de uma grande dívida. O pagamento da última parcela de uma grande dívida é cobrada assim. Por isso que eu encontrei pessoas boníssimas passando por uma provação tão rude, porque faz parte da misericórdia de Deus que se cobre a tarefa mais dura e mais difícil quando tem condição de pagar com resignação e coragem. Eu achei isso extraordinário. Ele diz isso baseado no ensinamento de André Luiz. Ele diz a mesma coisa, André Luiz. Eu achei maravilhoso quando eu vi numa palestra antigamente e não tinha visto a obra de André Luiz. Depois eu vi que ele tinha extraído daí, é de uma sabedoria extraordinária. E é fato. Né? Se cobrar do antes, a pessoa ia ficar revoltada e não ia entender. Então, vai cobrando devagarinho, mas a tarefa, a parcela maior da duplicata é cobrada lá, quando você tem a resignação e coragem para enfrentar, com proveito, com os ensinamentos por Espírito. Então, diz aqui, André Luiz fechando, diz, olha, se eles mesmos, olha que bacana, fique tranquilo que a assistência não lhe faltará, a Vieira e Marcondes, no momento oportuno. Não se esqueça, André Luiz, disse Sertório, porém, de que eles mesmos, Vieira e Marcondes, eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, nas viciações. Um viciado na maledicência, de falar mentira de outras pessoas, etc, etc. E outro na viciação do sexo desregrado. Eles atraíram. Ou seja, eles foram os causadores das suas infelicitações. Quer dizer, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa, porque a dor ensina a gemer, isso é fato. Quando o convite ao amor é relegado, fazemos o vida e mercador chamado de Jesus para a prática da vivência do seu evangelho renovador e transformador, vem o quê? A dor. Então, a custo do próprio desapontamento. A dor acontece quando a gente faz o vida e mercador ao apelo ao amor. Por que hoje a humanidade passa por um momento de tanta dor, dificuldade e sofrimento, gente? Jesus veio há 2000 anos trazer o seu código de amor e redenção da humanidade. O evangelho de Jesus é um convite à renovação, à transformação, o desejo de Deus enviando esse filho ilustríssimo, governador do plano espiritual, que veio aqui nos trazer essa mensagem, o material didático mais extraordinário que já veio ao lume da humanidade, com o propósito de tocar nossos espíritos. Para quê? Para, baseado nessas informações, ir nos renovando, nos transformando, nos iluminando, fazendo essas reformas íntimas e conquistando a felicidade que está ao nosso alvedrio, está ao alcance de cada um de nós, mas precisa de haver esforço, dedicação. Mas, como a humanidade ignorou o chamado de Deus, e para isso que o Apocalipse de João veio posto, olha, vai virar sofrimento na frente. João foi levado em desdobramento da ilha de Patmos, no mar Egeu, quando estava o último apóstolo de Jesus, vivo, preso no mar Egeu, que fica na Grécia, na ilha de Patmos, era o último dos apóstolos vivos, foi levado em desdobramento ao plano espiritual por Jesus. Só olha, meu filho, mostre à humanidade qual será o futuro dela se ignorar os ensinamentos, o apelo do amor trazido no Evangelho. Olha o futuro, olha as dores, olha a Primeira, a Segunda Guerra, olha as pestes, a peste negra, olha a gripe espanhola, olha as mortes, os sacrifícios, dificuldades, sofrimento, olha o nazismo. E o João ficou apavorado vendo aquilo tudo, viu coisas que ele nem sabia que existia no futuro. Na época de Jesus não existia avião, e ele viu os aviões cuspindo balas e etc., torpedo, etc. Na versão dele no Apocalipse, que ele dizia que era pássaro de ferro cuspindo fogo. Na visão dele, não entendia que era avião, né? E ele ficou tão desesperado que esse Jesus
Mas, mestre, não há solução? Vai ser essa dor a vida inteira? E Jesus, então, mostra a João a terra regenerada. Depois desse ambiente de tanta turbulência e dor, em decorrência de quê? Em decorrência das ações dos homens, da falta de vivência do evangelho que Jesus foi portador para transformar o coração de cada um de nós. E Jesus, então, mostra a João a terra regenerada. Só, volte, disse Jesus, volte e diga a eles que isso vai acontecer. Porque o papel do Apocalipse era de avisar. O que significa Apocalipse? Revelação. Diga a eles que se eles não mudarem, se eles continuarem ignorando a lei do amor, da fraternidade, da paz, da fraternidade, vai acontecer como fruto de suas ações. Ele veio e avisou, e a gente continua a fazer, por isso estamos vivendo essa pandemia tão triste, é decorrência dessa prática, da falta da prática de amor. Alguém tem dúvida disso? Exatamente isso. Nós colhemos o que plantamos, meus irmãos. Essa que é a grande verdade. Não é culpa de Deus, nem é culpa de nós mesmos. Nós vivemos de forma egoísta, nós ignoramos, nós somos autoritários, nós estamos ainda em indiferença com a dor, com a fome, com a miséria, com a desgraça, etc, 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 etc. Então, precisamos viver esses momentos de sofrimento intenso, porque a dor ensina a gemer. Quando se aprende, quando o convite para o amor, ela é ignorada, vem a dor, que também é educativo. Meus estimados irmãos e irmãs, concluímos esse capítulo tão bonito, tão cheio de informações grandiosas, esse convite ao nosso coração, né? Mostrando que também, tanto Vieira quanto o Marcondes, podia ser qualquer um de nós, e pode, talvez, aconteça conosco algo parecido. E eu acho tão extraordinária a obra que André Luiz nos traz, que nos toca com essas informações. Lembramos que Vieira, lembramos que Marcondes não era alguém ignorante das informações religiosas, não, gente. Ele era estudioso da religião. Era, inclusive, matriculado num curso do espírito, do naipe de Alexandre no mundo espiritual. Matriculados. Era alguém que tinha grandes compreensões a respeito, por exemplo, de que o espírito é diferente da alma. Que o espírito, quando a criatura, quando o corpo morre, que o espírito é diferente do corpo. Quando o espírito morre, quando o corpo morre, o espírito continua. Eles tinham essa compreensão. E, mesmo assim, ainda caíram nas realidades, mostrando que nós também podemos ser, na mesma situação, da necessidade, da fundamentalidade de nos prepararmos para dormir. De dormirmos fazendo nossas preces, nossas meditações, de nos acalmar, porque nos diz André Luiz que é o momento mais propício de nossas vidas para o processo de autoelevação, onde recebemos informações, onde encontramos com aqueles que nos amam, com nossos instrutores, que podemos nos reformar, onde é nos posto as lembranças dos projetos que quando viemos para cá. Olha, você se comprometeu com isso e não está cumprindo. Isso é possível se você esteja equilibrado em harmonia para poder alçar a esses ambientes de felicidade junto aos nossos amigos espirituais. Como também a espiritualidade nos utiliza, como aconteceu com Afonso, que assistiu Antônio com a transfusão de fluido, que é um trabalho de caridade, um trabalho de profunda elevação nossa, de experiência, de vivência, desde que você esteja equilibrado. Se você estiver desequilibrado, acontecerá da mesma forma que aconteceu com Marcondes, pela maledicência, ou com Vieira com maledicência, ou de Vieira por sentimentos inferiores e hábitos do sexo regrado, e muitas outras coisas que podem acontecer. A gente estaria perdendo uma oportunidade brilhante de elevarmos espiritualmente. E volto a dizer, eram espíritos esclarecidos. Portanto, pode acontecer com cada um de nós, que temos, portanto, essas compreensões, que será de profunda utilidade, lembrando do momento em que a Terra passa. Nós estamos no furacão do processo de transformação da Terra, saindo de expiações e provas para a regeneração. Nós vivemos isso, nós estamos vendo isso. Nos diz todos os compêndios religiosos, nós estamos no meio desse processo, por isso tanta dor na Terra, porque as sombras não desejam o avanço da luz. Nós estamos vendo o amanhecer dessa nova era, e todo cuidado é pouco. Por quê? Corremos o risco de, se assim procedermos, nos diz o capítulo 18 da Gênesis, não carimbarmos o compromisso, não carimbarmos o nosso passaporte para a terra regenerada. Podemos ser degradados, como aconteceu com os exilados de Capela. Porque se a grande maioria renova, se a gente não se renova, serão degradados, porque as leis são universais. O que aconteceu em Capela acontecerá aqui ou em qualquer outro planeta. Portanto, o convite de Jesus ele é grandioso. Lembra-se que, nesse mesmo livro, quando lemos lá a introdução, diz Emmanuel essas mesmas informações. A luz da nova era
como devemos proceder. E essa obra busca nos preparar para esse momento. E se não tivermos esses cuidados, poderemos passar por essas questões todas. Tá certo, meus irmãos? Que Deus ilumine a todos, tenha uma noite de muita paz e luz, uma semana muito, muito grandiosa, cheia de paz. Se tiver alguma pergunta, estaremos aqui para responder. Se não, uma semana de muita paz para todos. Fiquem com Deus.